Olá, bom dia, bem-vindo a mais um devocional. Espero que você esteja bem e que esteja tudo em paz com você. Esta série nós meditaremos sobre um assunto que está muito presente no nosso cotidiano, na nossa vida. Falaremos um pouco sobre o medo. Todo mundo tem medo de alguma coisa. E alguém me fez uma pergunta interessante. Perguntou: Cláudio, é pecado ter medo? E no encontro de hoje eu quero, de alguma forma, tentar responder esta pergunta que este amigo me fez. E vamos lá então. Por exemplo, você está andando, passa por uma porta e alguém do nada dá um grito, né? E você então pula, se assusta. É pecado? Não creio que seja, porque foi um susto que você tomou e que todos nós iríamos nos assustar. De alguma forma, naquele ato, naquela situação, nós iríamos dar um pulo e um grito, talvez. Outro exemplo, você está sentado em algum lugar, lendo, estudando, fazendo alguma coisa e de repente, do nada, voa uma barata para cima de você. Tem gente que tem medo de barata, então se assusta, leva aquele susto, dá aquele pulo. Esse tipo de medo é pecado? Não, creio que não. Agora, existe um tipo de medo que se torna em pecado, sim. E aí, olha só o que Paulo vai falar aqui no verso de número 15, da segunda carta para Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso de número 15. Olha só o que Paulo diz. Está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, e dentre eles cito Figelo e Hermógenes. Eram dois crentes, dois irmãos em Cristo, que abandonaram a fé. E o conteúdo do primeiro capítulo de 2 Timóteo é exatamente Paulo encorajando Timóteo a não abandonar a fé, a não desanimar da fé por conta das perseguições e das prisões que estavam ocorrendo para com os crentes. Então Paulo está encorajando Timóteo a não ser medroso. Timóteo, não tenha medo destas coisas, mas continue firme, siga em frente, olhe para Deus e vá em frente. Então aqui nós percebemos que há um medo pecaminoso, e foi o medo que entrou no coração de Figelo e Hermógenes. Estes abandonaram o caminho da fé, abandonaram a caminhada cristã, porque temeram talvez ser açoitados como Paulo foi, ser preso como Paulo foi, ser mortos como Estevão foi. Talvez eles abandonaram a fé por medo destas coisas. E então é neste sentido que o medo se torna pecado. E talvez você esteja vivendo uma espécie de medo pecaminoso na tua vida. De repente, você está envolvido aí num emprego que você sabe que não é lícito. E você, por medo de perder esse ganho, não abandona esse emprego. Então você prefere desobedecer a Deus do que abandonar esse ganho ilícito. Então este medo é um medo pecaminoso. Por exemplo, às vezes você está tentando engatar um relacionamento, e aí eu falo para os jovens, né? E talvez para aqueles que são viúvos ou coisa assim, engatar um relacionamento com alguém que não teme a Deus. E aí você está teimando com esse relacionamento simplesmente pelo medo de ficar sozinho. Então você prefere desobedecer a Deus por conta desse medo de solidão. Este medo é pecaminoso. Talvez você esteja enfrentando o medo do futuro. Por exemplo, querendo guardar dinheiro para garantir o seu futuro, garantir a segurança do seu futuro. E com isso você deixa de cuidar da família, você deixa de cuidar de você mesmo, você deixa de ser alguém que trabalha para a expansão do reino de Deus e tem se tornado um avarento por medo de ficar sem dinheiro no futuro. Este medo é um medo pecaminoso. Entenderam? Então, há medo que não é pecaminoso, mas há medo pecaminoso, gente. E o medo pecaminoso é todo aquele medo que te impede de obedecer a Deus da maneira que Deus deve ser obedecido. Se você tem algum tipo de medo neste sentido, eu quero aconselhar você nessa manhã a combatê-lo.
porque este medo vai gerar uma grande dificuldade na sua vida. E você não precisa viver com essa dificuldade. Então, combata este medo pecaminoso e siga em frente, levanta a cabeça e olhe para o céu, porque Deus é poderoso para guardar a sua vida em todos os sentidos. Espero que você fique bem, que tenha um dia maravilhoso na graça, na bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. E até o nosso próximo encontro, se assim Ele nos permitir. Um abraço e até lá!